Então, primeiro você tem que seguir vai de marga. Porque se você tiver Então, se você não seguir as escrituras e tentar fazer e sair querendo fazer a devoção espontânea, isso será apenas uma perturbação. Por isso que primeiro vem o Harikata de Ramachandra, explica sobre as regras da sociedade mariada. Então, nós devemos respeitar a todos. De manhã eu falei, certo? Kalki pediu por 2 bênçãos. Quais são? Ela pediu para enviar uma Chanda para o exílio e fazer de Bharata o rei. E ao ouvir isso, Lakshmana ficou com muita raiva. Então, ele também falou de maneira rude com Dasharatha Maharaj. E no Ramayana de Valmiki é dito que Lakshmana chamou seu pai daquele que é completamente controlado pela sua esposa. O que quer que a esposa diga, ele faz. Você entende? Então, após ouvir isso, Ramachandra castigou severamente Lakshmana. Você pode ver. Ramachandra falou, Lakshmana, então como é que pode ser isso? Você tem que respeitar o seu pai. O seu pai é como um semideus. Ele é o reservatório do Dharma em si mesmo. O Pita Swarga, o pai é como o céu, o pai é como o Dharma. A corporificação de todas as austeridades é o pai. Se o pai estiver feliz, todos estarão felizes com você. Ramachandra explicou de maneira muito bela. Ele está nos ensinando como respeitar o pai. Kalki apenas disse como é que o pai é. Nesse momento, Kalki disse, não precisa se preocupar, o seu pai, na verdade, pediu por 2 bênçãos. Ele me prometeu. Ramachandra disse, certo? Ele me disse que qualquer coisa que eu pedisse, eu poderia pedir a qualquer momento. Então eu pedi, qual é o meu defeito? Onde está o que eu errei? Após ouvir isso, Ramachandra ficou tão feliz. Esse exemplo é dado. Se você falar, ó pai, por que você fez isso comigo, blá 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 blá, porque quem que é enviado para o exílio? Aquele que é um ofensor. Quem tem que ser punido é quem é enviado para o exílio. Mas Ramachandra ficou muito feliz. Então, por exemplo, se você der uma roupa nova para uma criancinha, ela automaticamente vai tirar a roupa velha e vai querer botar a roupa nova. Então, no dia de Diwali, de Pavla, dependendo do festival, se você der ao bebezinho uma roupa nova, simultaneamente
o bebê na frente de todo mundo vai tirar a sua roupa para colocar a roupa nova. Então, da mesma maneira, esse exemplo é dado. Ramachandra viu isso e ele ficou muito feliz. Dessa mesma forma, dessa mesma maneira, ele aceitou a instrução do seu pai e expulsou a amante. Ramachandra não ficou triste de maneira nenhuma. E ele não ficou dizendo, pai, no que eu errei? Por que você está me mandando para o exílio? Ele nem perguntou. O próprio Ramachandra está dizendo, no Ramayana você pode ver. Se tornar um rei, na verdade, é uma grande dor de cabeça. Quanto maior a posição que a pessoa tem, mais dor de cabeça ela terá. Se o Brahmachari está servindo no templo, ele vai servir e dormir. Mas o comandante do templo vai estar o tempo todo preocupado. O tempo todo vai ficar... Externamente, as pessoas podem falar, ai, que beleza, isso, mas não. Quanta atenção ele carrega. Problema de eletricidade, tantas milhares de rupias são gastas para consertar. Outro Brahmachari está doente. Como eu vou fazer para cuidar da saúde dele? Então vem essa atenção ou não vem? Mas o Brahmachari, seja lá o que aconteça, ele está feliz, ele está livre só para servir a Thakuraji. Na Keshava de Gojamata eu vi que havia 2 Brahmacharis lá. Um fazia ashana de manhã e o outro fazia ashana à noite. E o resto do tempo eles dormiam. Então essa é a responsabilidade do Brahmachari. Mas aquele que tem posição mais alta, quanto maior a posição, mais dor de cabeça a pessoa vai ter. Então Ramachandra está dizendo, eu sou tão afortunado, eu vou ficar na floresta. Ramachandra está dizendo, eu vou comer uma comida sátrica e vou ficar na floresta. Eu vou comer o que na floresta? Vou comer as raízes da floresta, vou beber água pura e vou obter a associação dos Santa Mahatmas. Não é possível fazer isso quando você for um rei. Então, nesse momento, eu estou te dizendo, Sobari. Sabe Sobari? Vocês já ouviram falar do nome dela? Sobari, na sua vida passada, ela tinha feito Bhakti, mas ela tinha feito Bhakti, mas ela era uma rainha, mas... Então, onde quer que ela era uma rainha, e onde quer que o santo estivesse, o rei ia e levava sua rainha. Mas porque ele era o rei, ele não podia ficar muito tempo com os santos Mahatmas. Vinha um chamado de emergência, alguma notícia, Maharaj, você tem que fazer isso, você tem que resolver isso e aquilo. A sua presença está sendo requisitada. Então, ele falou, eu fiquei em Navadu, eu estava todo tempo em Navadvipada e aí o pessoal e o GVT ficou me chamando para fazer reunião. E aí os devotos ficaram tão tristes, Gurudeva, durante tanto tempo. Não estou conseguindo ouvir, o rádio do inglês está chiando muito.
और कहाँ चले जाओ शांतिपुर चले जाओ गंगा सागर स्नान कर लिया एकादशी ये कहते हैं अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ Então, na minha vida, eu tenho esperança, essa experiência eu estou dizendo para vocês. उसी प्रकार जो है सबरी के जीवन Da में mesma क्या maneira, अपन में a vida de Sobari também é assim, você pode ler sobre isso. A vida passada de Sobari é explicada nas escrituras, você pode ler. देखो राजा बोले नहीं मैं सी O rei disse, और एक Maharishi, agora, rainha, devemos ir. एक समय की रात है ये थी नहीं रात एक रात मर्यादा सबकी एक मर्यादा हो गया मर्यादा Então, devido às regras e regulações marianas, então qual é a diferença entre os cidadãos e o rei? Qual é a diferença entre os estudantes e os professores? Então, o rei, ele disse, ó, esposa, agora devemos ir. Então, o rei não podia sentar por muito tempo ali na Assembleia do Sangha. Aí Shobari disse, eu estava muito triste, eu fui até o Santa Mahatma e eu queria ouvir Harikatha, mas o rei disse, não, tem que ir. E neste momento, a esposa pensou, minha vida é inútil, eu não consigo me associar com o sadhu. Então ela ficou com o coração tão doído que ela foi lá e pensou, a minha vida é inútil, eu vou para o Ganga e Yamuna. E aí ela glorificou o Ganga e Yamuna e orou para que na vida seguinte ela tivesse nascimento numa família pobre, ela não sem educação, sem nada. E dizendo assim, ela morreu. E aí ela nasceu. O Satchidananda pede para ele vir aqui, não está ouvindo nada. Pede para ele sentar mais perto. Acho que ele está escondido ali, ó. देखो सबरी ने की रात रात है उस स्थान को छोड़ करके वो चली गई है विवाह के भाई कहाँ से मुझे बताया कि चलते चलते जंगल के अंदर चलते चलते है यही उस दिन और वह पर है एक क्या की रात हो गई Então, à noite, ela foi até Matangaricha, ela subiu na árvore porque ela estava com medo. Matangaricha estava cantando seu mantra, o sadhu Santa Mahatma. E aí o coração dela se derreteu devido a satsanga, e aí ela obteve ela já tinha impressão do seu coração de vida passada. Então, se você tiver um desejo no seu coração, e algumas pessoas venham casa a casa a casa, e aí as pessoas vão ficar um culpando o outro.
Ah, é sua casa, é sua culpa que você está dando errado, é sua culpa. Os maridos e a mulher ficam culpando um ao outro. Mas aí o outro vem e fala: se você não tivesse nenhum desejo de se casar, por que você não saiu correndo de casa então, que nem Sobari? Sobari saiu correndo de casa para não se casar. Ouçam isso. Cuidadosamente você pode dizer: ah, minha mãe que quis me casar e você culpa seus pais. Mas você teve esse desejo, o seu karma está ali. E esse karma aconteceu. Então, Matangarishi, então, Matangarishi, ele deu abrigo a ela. E aí, quando os brahmanas viram que Matangarishi haviam abrigado ela, eles falaram: a gente não vai mais ficar aqui, não. Naquela sistema de casta era muito severo, muito estrito. Os brahmanas não sentavam juntos com as outras castas, era tudo separado. Então as coisas eram assim. Os brahmanas disseram: eu não vou ficar aqui não, por que essa mulher está aqui? Ela ainda veio da família, ela veio de uma basta classe. Mas Matangarishi disse: não, quem é brahmana, quem é shudra? E aí ele explicou. Mas Matangarishi citou este verso. Satakam. Vocês entendem? Aqueles que eram brahmanas, então, aqueles que eram brahmanas, Satakam Japalistori, ouça cuidadosamente. Jabali era de uma casta baixa e ela não tinha se casado. E ela se associou com muitos homens e deu à luz a uma criança. Em nome da criança, Shatakam. Então, era a história de Jabali que Satakam era o nome do filho. Então, Satakam queria... Ele teve esse desejo: eu quero estudar os Vedas, e esse desejo veio até seu coração. Então ele foi para o ashram de Gautama Rishi, e Gautama Rishi lhe perguntou: me fale sobre seus pais. Antes de receber educação, você tem que falar um pouco sobre quem são os seus pais, antes de receber educação, para saber se você é um brahmana ou não. Que nem Parashurama, ele teve que ele perguntou ou não? Ele perguntou a Karna: você é kshatriya ou você é um brahmana? Ele disse: além de brahmanas, eu não ensino a ninguém. 21 vezes ele matou todos os demônios da terra. E ele matou todos os kshatras. Então, por isso que ele não permitia que nenhum kshatriya aprendesse dele. Então, eu apenas ensino a brahmanas e a ninguém mais. E Karna disse: eu sou um brahmana, mas ele era ou não
Você pode ler no Mahabharata, Karna mentiu, और अंतिम दिन जो था mas ele recebeu toda a educação. E no último उस dia, समय परशुराम और neste momento, गुरु Parashurama e Karna परशुराम estavam andando Guru discípulo. E Parashurama disse, eu quero descansar um pouquinho. Karna disse, Gurudeva, por favor, descanse com a cabeça apoiada no meu colo, não tem problema. Aí Parashurama adormeceu e nesse momento um inseto e começou a morder a perna de Karna. E era muito, muito dolorido, muito dolorido. E o inseto ali picando, e começou a sangrar muito. E aí Parashurama acordou com a cabeça molhada e falou, de onde está vindo todo esse sangue? E aí disse, Karna, o que está acontecendo? Aí Karna explicou, é porque a minha perna foi picada por esse inseto, e aí por isso que o sangue escorreu da minha perna e molhou a sua cabeça. E aí Parashurama ficou com muita raiva e falou, você é mesmo um Brahmana? Eu acho que você deve ser um Kshatra, porque um Brahmana não poderia tolerar tanta dor. Você deve ser um Kshatra. Então você fez eu quebrar o meu voto de ensinar apenas Brahmanas. Então nesse momento Parashurama deu uma maldição para Karna. Disse, está vendo todo o conhecimento que eu te ensinei? Na hora que você mais precisar, você vai perder. Na Batalha de Kurukshetra isso aconteceu. Karna. Então, depois eu vou explicar melhor, mas na hora H aconteceu alguma coisa que Karna perdeu a luta. Então estou dizendo isso porque Parashurama e Karna, este kata acontece dessa maneira. Então estou dizendo isso porque esse kata que eu estou explicando, Satyakam e Javali, Satyapam, foi até Gautama Rishi. Então esse nome Gautama, vocês podem ler sobre essa história. E Gautama lhes perguntou a esse menino, conte-me sobre seus pais, porque apenas aos Brahmanas é permitido estudar os Vedas. Apenas os Brahmanas podem estudar e não todas as pessoas. Então, me diga, você é um Brahmana? Diga, fale sobre quem são seus pais. E aí Satyakam veio e perguntou para Javali, quem é meu pai? Perguntou para sua mãe Javali. E aí Javali disse, meu filho, quando eu era jovem, eu me associei com muitos homens, então eu não sei de qual deles você nasceu. Eu não sei quem é seu pai, então por isso que seu nome é Satyakama e eu sou Javali. É Satyakama o nome dele. Então o Brahmana estava sentado. Esse menino de 5 anos de idade, Satyakam, disse, o que quer que a mãe dele tinha dito, ele recebeu.
ele repetiu. Mas se uma pessoa disser, minha mãe é uma prostituta, se associou com um monte de homem, a sociedade iria banir essa pessoa, certo? Mas Satyakam, ele falou tudo para Gautama Rishi. E, simultaneamente, os outros estudantes brahmanas disseram, ele é um Shudra, não apenas um Shudra, ele está fora de qualquer classificação do Varnashana. Ele é um milete. Ele não tem nem casta nem nada, é um milete. É um fora de casta. Antacha, essa palavra dita. E eles disseram, como é que essa criança vai estudar com a gente? Mas Gautama Rishi disse, ele citou um verso que diz, aqueles que falam a verdade são brahmanas. Onde quer que eles nasçam, eles são. A sinceridade é o humor de um brahmana. Então, essa criança está falando a verdade. Então, essa criança é um brahmana. No Javadharma está escrito em letras vermelhas. Vocês já leram? A humildade é sintoma de um brahmana. Então, primeiro você tem que se tornar um brahmana. Essa é a primeira qualidade de ser um brahmana. Não tem nenhuma hipocrisia, nem duplicidade. A simplicidade está presente ali. No Gaudiya Kantahara está escrito, esse verso é dito no Javan Upanishad, esse verso é dito. Quem é um brahmana? Quanto mais humilde você ficar, algumas pessoas falam uma coisa, mas no seu coração tem outra. Então, continuando a história de Saubari. Os brahmanes disseram, se Saubari ficar nesse ashram, ela é mulher. E, além disso, ela veio de uma família de baixa classe, então ela não pode ficar com a gente. Mas Matanga Rishi disse que todos os brahmanas saiam daqui, vocês todos podem sair, mas Saubari vai ficar aqui. E Saubari ficou lá servindo. Porque ela estava além de duplicidade e hipocrisia, e ela ficou lá servindo o seu guru. E aí, neste momento, Matanga Rishi estava idoso. E aí ele deu uma bênção ao Shobara. Eu te abençoo que neste ashram, um dia, o Sr. Ramachandra vai vir aqui. Nesse Java Upanishad é dito, lembrem-se disso. Adyaman, no Gaudiya Kantahara você pode achar. Então as pessoas não estudam o Gaudiya Kantahara, está tudo lá no Gaudiya Kantahara. Vaishnava Tata, todos os tatas estão ali. Varna Ashram Tata. Então todos devem ler esse Gaudiya Kantahara. É um livro muito belo. E aí neste momento,
Estava falando sobre Matangarishi. Ele deu essa bênção a Shabari. Vá, eu te abençoo. Um dia o próprio Senhor Ramachandra vai vir aqui nesse ashram. E aí Matangarishi desapareceu. E ela tinha tanta fé no seu Guru. Gurudeva costumava repetidas vezes a contar sobre essa história. Gurudeva amava essa história e explicava muitas vezes. Shobari tinha muita fé no seu Guru. Ela ficou velhinha. Tantas vezes ela ficou em casa fazendo bhajana cessada. Ela tinha Guru Vakya Visvasa, tinha fé nas palavras do Guru. E todo dia ela trazia belíssimas frutas da floresta. E ela dizia, hoje ele vai vir. Então ela trazia as frutas e algumas pessoas dizem que ela provava a fruta e essa mesma fruta ofereceu para Rama, mas não, isso não é verdade. Eles fizeram o teatro do Rama Lila, fizeram aquela novela de Rama Lila e na novela eles mostraram isso, mas Ramachandra castigou todos eles. Eles falaram não, Ramachandra é estrito. Ele é a personificação do Mariada, de Katavaishnava. Como é que vai dar os remanentes dela para Ramachandra? Ele é Deus. Krishna é Lila Purushotama, mas Ramachandra está fixo nos seus humores. Então Gurudeva explicou isso muitas vezes. Então toda vez que tinha um teatro das lilas de Krishna ou de Ramachandra, Gurudeva nos levava para assistir. De dia, um era de dia, outro era de noite, de Krishna e Ramachandra. Ele sempre levava, mas tanta impressão vem quando a gente ouve Harikatha. Mas quando a gente vê a lila, o que acontece? A gente se lembra. E na TV se mostrou que Shobari tinha comido a fruta e a mesma fruta que ela tinha provado, ela tinha dado para Ramachandra. Mas não, isso não aconteceu, isso está errado. E neste momento eu vi. Eles convidaram o Gurudeva com tanto respeito e deram a ele um assento elevado, como de um convidado VIP. Rama Lila, Krishna Lila. Eles, quando tinha essas apresentações, eles convidavam o Gurudeva como convidado VIP. Então eles convidavam o Gurudeva e a gente ia lá, sentava com o Gurudeva. Eu me lembro, mas no final o Gurudeva disse, e eles perguntaram para Gurudeva, você gostou da apresentação? E Gurudeva disse, não, o que você falou sobre Shobari está errado. E Gurudeva costumava falar tão forte sobre isso. Na verdade, ele falava de uma maneira muito polida, eloquente para eles. Falava de uma maneira muito doce com eles. Shobari costumava decorar todo o chão com pétalas de flores para dar boas-vindas ao Senhor Ramachandra. Quando que o Senhor vai vir? Ninguém sabia.
Então, os ateístas costumavam jogar fora as flores, mas todo dia ela vinha e colocava novas flores e decorava o caminho. E tinha ela fé nas palavras do guru dela. Ela disse, Gurudeva tinha dito, Rama vai vir e vai dar o darshana para você. Gurudeva falou. Então, seja lá o que Gurudeva falou para você, tenha fé nisso, não tenha nenhum outro desejo. Então, o Shobari tinha aquela pessoa que tem essa fé pode obter tudo. Mas aqueles que não têm fé, eles podem fazer fé por 100 vidas que não vai ter nenhuma utilidade. Você tem que ter fé no seu Guru. Então, após Rama se casar, após Ravana raptar Sita, Rama foi lá no ashram de Shobari ou não? Então, essa história está descrita no Goriya Patrika. Então, o Ramachandra Katha é tão lindo. Então, o que aconteceu com Shobari? A fé dela no Guru se incrementou ainda mais. Ela tinha tanta dedicação, tanta fé, tanta nista. Então, por essa razão, a gente tem que ouvir sobre as histórias da vida de Guru e Vaishnavas, como eles serviram a Guru, como eles têm um bom serviço. Quanto mais a gente ouvir, mais e mais nisso a gente vai ter. O que eu estou dizendo é que quanto mais você ouvir, mais a plataforma para o seu coração de Bhakti será criada. Então, primeiro, ouça Ramayana Katha. Eu estou falando agora. Vocês podem perguntar para Madhava Maharaj. Chama ele agora e pergunta. Um mês antes do Rama Navami, Gurudeva costumava falar todo o Ramayana. Todo dia ele lia o Ramayana de Valmiki e nos contar e nos explicar. Esse é o principal Ramayana de Valmiki Rishi. Ele lia ele todo dia. Ele falava no dia de Ramachandra ele falava o Ramayana de Tulasidas. Então, durante todo esse mês, o Rama Katha acontecia. Então, Gurudeva costumava nos ensinar a falar Katha. E ele nos ensinava coisas muito belas. O Katha de Valmiki é muito especial. Todos os Ramayanas são baseados no Ramayana de Valmiki. Na Índia tem muitas diversidades, do sul até o leste e oeste. Tem muitos idiomas, não é? A gente foi para o sul da Índia. Eles não falam hindi. Eles não gostam de quem fala hindi. Quem não fala hindi não gosta de quem fala hindi. Inglês não tem problema. Mas se você falar hindi com eles, eles ficam com raiva. Veja. Isso acontece, eu vi com os meus próprios olhos. Se você falar hindi, eles ficam chateados. Se você fala inglês, eles ficam muito felizes. Então os indianos são assim. Da mesma maneira, esse Valmiki Ramayana, dependendo do Valmiki Ramayana, todos os outros Ramayanas se manifestaram. Então, o principal é esse Ramayana de Valmiki. Uma pessoa disse, Maharaj,
Fale algum katha, nos fale alguma novidade. Isso aí eu já ouvi muitas vezes. Me conta uma novidade. Esse é uma katha? Ah, me fala uma novidade aí, vai. E aí? O orador falou que esse aqui é uma novidade, eu vou te falar. Então, Rama raptou Sita. Isso é uma novidade ou não é? O senhor Ramachandra raptou Sita. Então, o orador fez essa brincadeira. Iravana matou Rama. Esse katha você já ouviu ou não? Então, veja, é uma novidade. Ok. Isso aconteceu ou não? Não, impossível. As pessoas querem ficar ouvindo novidade, coisas novas e mais novas. Mas o Ramadhivalvik é o principal. Dele todos os outros Ramayanas são falados. De acordo com tempos, local e circunstância, os outros Ramayanas foram falados. As pessoas do Ramayana adoram, as pessoas da Bengala adoram semideus, na verdade. Então as pessoas escreveram um monte de coisa na sua própria cabeça. Ramachandra fez Devi Puja. Ele é... Então, ele falou uma coisa que não é verdade. Que as pessoas falam dele com Durga, isso não é verdade. Para justificar o Devi Puja, as pessoas inventam essa história, mas isso não está no Ramayana original. As pessoas estão reescrevendo o Ramayana, fazendo um novo Ramayana. Na verdade, essas pessoas que estão escrevendo, que estão adorando os semideus, aí estão escrevendo um Ramayana em Bengali para justificar essas coisas. Então, hoje em dia, então, Devi Bhagavatam, isso nem existe. Me mostra. Onde que está escrito isso? Nos 18 Puranas não está escrito. Essa palavra Devi Bhagavatam nem faz sentido. Isso não está em Purana nenhum. Então, Devi é uma palavra feminina pelo sânscrito. Devi é uma palavra feminina. E Bhagavatam é uma palavra masculina. Então, deveria ser Devi Bhagavati. E as pessoas da sua própria mente estão escrevendo os seus próprios slokas e dizendo que isso é uma evidência. Que nem Shankaracharya, para estabelecer o impersonalismo, ele citou algumas palavras dos Vedas, misturou com as suas próprias palavras e fez os seus slokas, e as pessoas acham que é verdade. Você entende? Então isso acontece assim. O Srimad Bhagavatam foi escrito por quem? Vyasadeva Goswami. Mas algumas pessoas dizem que Gopadeva escreveu, não. Há milhares de anos atrás, escreveu isso. Mas Gopadeva nasceu quando? Nem há 300 anos atrás. Então, como é que ele pode ser escrito Bhagavatam? Nos 18 Puranas, 6 são Satvikas, 6 são Rajasikas e 6 são Tamasikas. O Shiva Purana está na categoria Tamasika, modo que vocês podem ler. Então, no Gaudiya Tântrica está tudo explicado lá.
Então, o nome de Shiva está em todos os Puranas. No Budia Kantahari você pode ver isso. 6 são Sátvika, 6 são Rajasika e 6 são Tamasika, no total de 18. Então são cada um na sua categoria. 6 Puranas em cada categoria. Então são 18 Puranas. Então é assim que é explicado que acontece. São todos escritos assim. Mas essa palavra Devi Bhagavata não faz nenhum sentido. Gurudeva fala, e Devi Bhagavata, de onde vem esse nome? As pessoas dizem, isso é Devi Bhagavata. Mas algumas pessoas dizem. Então, o que é que os panditas ditam? Como você falar, isso é verdade, isso é verdade. O que quer que Shankaracharya falou é verdade. As pessoas gostam, então elas acham que é verdade. Brahma é a verdade e tudo mais é falso. Não há nada de não existe Diva, tudo é Brahma. Então as pessoas estão afirmando isso. Mas na Gita é dito, Mama Asha Diveloka Divabhuta Sanatana. Ninguém acredita na Gita, mas acredita em Shankaracharya. Por quê? Porque quando uma pessoa desqualificada fala alguma coisa, as pessoas acreditam. Krishna fez Arasa Lila, ouça cuidadosamente. Parikshit Maharaj disse, Brahma, diga-me, Krishna fez Arasa Lila com quem? Com as gopis. E ele disse, as gopis são mulheres. Como que esse ensinamento vai para a sociedade? Qual é o benefício depois ouvir escapar isso é pecado ou não é? Se você ouvir e se associar com isso, se você associar com a mulher dos outros, só de ouvir isso já é pecado. Então por que você está falando isso para mim? Então Shukadeva Goswami Pada disse, Parikshit Maharaj ouça. O que eu falei? No começo eu disse, o Senhor está fazendo. Quem está fazendo essa lila? É o próprio Senhor. O Senhor é livre de todas as falhas. O segundo ponto é que no Bhagavata é escrito, assim como o fogo, ele queima tudo e nunca fica impuro. Tudo que você coloca no fogo, até álcool, você pode botar qualquer coisa no fogo e o fogo permanece puro. Nunca fica impuro. Então, a pessoa mais poderosa, o que ela está fazendo, todos vão copiar ela. Então, aquilo que uma pessoa poderosa fala, todo mundo vai acreditar nela. Então, mesmo que a pessoa minta, todos vão acreditar. Então, esse verso fala isso. Então, o fogo come tudo e permanece puro. Então, esse exemplo é dito. Ele sempre é puro.
E o Senhor é tão supremo e exaltado, Ele está fazendo lilas, você deve entender. Parastri não significa a esposa dos outros. Para tem dois significados. Um é a esposa dos outros e outro quer dizer a sua esposa suprema. Então tem dois significados. Quem é a mulher suprema a qual ninguém pode ser igual a que se é manifestou da potência de prazer estimaterádica? Então, a gente não sabe o significado, por isso que a gente fica confuso, na verdade. O que é isso? Krishna está fazendo essa lila com a mulher dos outros? Não, mas não é mulher dos outros. São todas manifestação da potência de prazer estimaterádica. Então, essa explicação muito bela é dada. Então as pessoas estão dizendo, fazer essa lila, brincar com a mulher dos outros, dançar com a mulher dos outros. Então assim como uma criança. Então a pessoa... Então uma criança segura um pauzinho e sai correndo e brinca com sua própria sombra. Então, como é que você toma banho? Você limpa seu próprio corpo com a sua própria mão? Não, você tem que botar sabão. Então você está usando a sua mão esquerda para limpar as suas partes de baixo. E aí, para limpar a sua mão esquerda, como é que você faz? Você limpa a mão esquerda só passando o sabão? Não, você esfrega uma mão esquerda na mão direita. Então, da mesma maneira, não há diferença entre Krishna e as gopis. Krishna está brincando com a sua potência de prazer. Muitos exemplos são dados. É tão difícil explicar isso para algumas pessoas. Vai acabar com a cabeça da pessoa. A sua cabeça vai esquentar até para tentar entender isso. Então no Bhagavatam muitos exemplos dados. Então Parikshit Maharaj ele fez essa pergunta a Shukadeva Goswami. Krishna então, após ouvir este katha, qual benefício vai surgir? Uma pessoa está prestes a morrer, qual katha deve ser falado para essa pessoa? Fala belíssimos kathas do Senhor, lilas do Senhor. Mas você está me falando como Krishna brincou com as gopis, como que ele fez a Rasa Lila com as gopis? Essa pergunta para que Maharaj fez. O próprio Senhor Krishna, com a Parastri, com as mulheres supremas, ele está fazendo isso. Está brincando com ela. Se você ouvir isso, a sua luxúria vai aumentar. Então, qual é o benefício de ouvir isso? Fala para mim. Se a pessoa está prestes a morrer, o que ela tem que fazer? Dadamo Dharma Daveti Shaheyada Bahe Saketi Amo Dharma Daveti.
Então, se uma pessoa estiver prestes a morrer, você tem que cantar assim, certo? Você não está falando o nome de Govinda, está falando Rasalila. Então, Parikshita Maharaj fez essa pergunta e tem um comentário muito belo de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura sobre isso, você pode ler. No Bhagavata é dito, está lá, no Jwala Nilamani também está lá, isso é muito belo. तो महाराज परीक्षित ने पूछा वो दुनिया पूछती है इसलिए उसको जो है विस्तार से बताना विश्वनाथ चक्रवर्ती के टीका लिखा Vishwanath Chakravarti e Jiva Goswami. Você tem que ler todos os comentários, aí você vai entender. Se você só ler um comentário, você não vai entender completamente. Nem todos podem entender tudo. Quer dizer, você não vai conseguir. Para você entender, você tem que ler todos os comentários. Então, o Jiva Goswami escreveu também comentários, você tem que ler todos, aí você vai conseguir clarear sua mente e entender alguma coisa. É o que eu estou dizendo. E aí muita bem-aventurança vai vir para você. Que Krishna fez na raça, dançou com as gopas. Essa raça lila. Isso está explicado no Bhagavata, que nem uma criança brincando com uma varinha na mão com a sua própria sombra. Então, quando o Krishna está realizando a Rasa Lila, as golpes são como a própria sombra de Krishna, porque elas se manifestam da potência de prazer material que essa evidência é dada. Então, qual a diferença entre o poder e aquele que detém o poder? Ambos estão se conectados. Então pessoas luxuriosas têm visão luxuriosa, eles pensam, um é homem e outra é mulher. Mas dependendo da sua visão, você vai entender. Há dois tipos de visão. O Senhor nos dê 2 olhos e não 3. Se a gente tivesse 3 olhos, a gente seria o Senhor Shiva, a gente seria Mahadeva. Os devatas têm 3 olhos, os seres humanos têm quanto? 2 olhos. Então, às vezes, um olho olha para um lado e às vezes o outro olho está olhando para o outro. E às vezes um dos olhos não funciona. Então, a gente só consegue ver por um dos olhos. As escrituras dizem isso, eu não acreditava nisso antes. Mas a pessoa com os 2 olhos não consegue se concentrar num ponto só. Tem algumas pessoas que nem o corvo mantém os 2 olhos em direções diferentes. Então, os seres humanos têm 2 visões. Uma é a visão do prema, outra é a visão da luxúria, kama chaksha e prema chaksha. Então, tudo que um vê vai ser luxúria, outro que tudo vê vai ser prema. Então veja, a sua filha é mulher, a sua esposa é mulher, e a sua mãe é mulher, todas são mulheres, mas você vai ver de acordo com cada uma, de acordo com a sua posição, não é verdade? O marido vê a sua mulher de uma maneira, a sua filha de uma maneira e a sua própria mãe de outra maneira. Todas elas são mulheres. Mas dependendo do relacionamento que você tiver com ela, vai ser de uma maneira.
Então esse exemplo é dado. एक होता है काम चक्षु और एक है प्रेम चक्षु। सुनना सीधा। जब हम मंदिर में जाते हैं, Ouça cuidadosamente. Quando você vai para o templo, प्रेम चक्षु लेकर के जाता है। जब हम उतरते हैं, काम चक्षु लेकर के आते हैं। निम्नगामी होता है। quando você vem para o templo, você vem com Prema Chakshu ou Kama Chakshu. Então isso é dito nas escrituras, nesses comentários. Prema é de alto nível. Quando você vai no templo, você olha para cima. Tipo, quando você está entrando no templo, você está olhando para cima, mas quando você está descendo do templo, você está olhando para baixo. Os templos são feitos dessa maneira. Então, Tirtha Maharaj costumava explicar, Gurudeva também, Madhava Maharaj também. E cada comentário, eles explicam um ponto ou outro. Gurudeva ficava muito feliz. E eles diziam, esse comentário fala assim, aquele comentário fala assim. Os 108 comentários de Bhagavatam. Então, cada um citava um comentário do Bhagavatam. E tudo isso é explicado. Tanta bem-aventurança vem. Tirtha Maharaj é tão belo. Madhudidi de Bombay. Todo dia Madhudidi costumava vir. E Tirtha Maharaj costumava falar versos e ela costumava escrever. Madhudidi era PhD e Tirtha Maharaj costumava mostrar tudo para ela. Muitos comentários, muitas evidências. Eu vou fazer aqui umas complementações do Harikatha. Perdão, vou fazer umas complementações da tradução. Então, queria fazer aqui uma complementação à tradução, que é o seguinte: quando Saubhari estava contando a história de Saubhari, ela, no momento do casamento dela, tinha uma tradição da família dela que tinha que matar um animal no momento do casamento. E ela viu isso, ficou com muito medo e saiu correndo. E aí, como ela estava com medo dos animais da floresta, ela subiu em cima da árvore e nisso chegou Matangarishi e se apiedou dela e tal, deixou ela ir para o ashram. E outra dúvida, que ele estava falando que muita gente faz adulterações no Ramayana. Aí ele falou que tem gente que diz que Ramachandra estava adorando os semideuses e precisava de 108 lotos para oferecer para os semideuses, e como ele só tinha 107, ele tentou tirar seu próprio olho, que é como um lótus, para oferecer para os semideuses, e Durga foi lá e o parou. Falou que isso é uma invenção, que isso não está em local nenhum. E quando ele contou a história de Parashurama, que ele estava falando que Parashurama amaldiçoou Karna, e aí Karna, na hora da guerra, na hora H,
ele não conseguiu usar o conhecimento de artilharia que ele tinha recebido de Parashurama. Que quando ele estava lutando contra Arjuna, a roda da carruagem dele caiu. E aí ele tentou invocar uma flecha para consertar a carruagem, não conseguiu e não funcionou, não teve potência. E ele tentou invocar uma flecha, a sua arma mais poderosa, para disparar contra Arjuna, e também não conseguiu, não funcionou, não teve potência. E ele estava falando também dos semideuses, dos semideuses não, ele estava falando dos olhos, que ele estava dando o exemplo dos olhos. Ele falou que os olhos, a gente não consegue olhar ao mesmo tempo ele deu um exemplo dizendo que o nosso olho ele fica direitinho, mas que o olho, que ele estava falando que existem 2 tipos de visão, né? Que é a visão de Kama e a visão de Prema. Aí ele fez uma brincadeira, falou que nem a gente tem 2 olhos, e que os nossos olhos, eles olham assim, direitinho, sincronizado. Só que algumas pessoas têm problema no olho, são que nem o corvo, porque o corvo está falando que ele é tipo caolho. Ele está vendo uma coisa e o olho dele está virado para o outro local. E tem gente que é tipo assim, que tem o olho tipo de caolho, tipo de gente vesga. Aí ele deu o exemplo do corvo. Então essas foram as dúvidas que eu não entendi, que eu perguntei. Complementação. É isso. Desculpa pelas falhas, estava chiando o rádio, vários problemas, outras coisas aconteceram. Hare Krishna.